Temos aqui hoje conosco nosso querido Niraldo Pucinelli. O Niraldo, até estávamos conversando, já esteve lá na nossa casa algumas vezes. E ele está dizendo, pelo que estamos vendo, né, Niraldo? Seria 2018 a última vez que você esteve conosco lá na Ceilândia? Foi isso Então, mesmo. coisa boa. E agora é um prazer recebê-lo aqui conosco. Nós te passamos a palavra. O Niraldo hoje vai falar para nós. Mas o que sai da boca procede do coração. Essa passagem do evangelista Mateus, capítulo 15. Geraldo, você está com a palavra, meu amigo. Muito obrigado. O prazer e a alegria são meus. Por essa oportunidade. É sempre uma alegria muito grande podermos estar falando a respeito do Cristo, do seu Evangelho, da doutrina espírita. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade. Nosso tema de hoje está baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 12 a 20. E para que todos nós tenhamos o conhecimento, o entendimento homogeneizado, permitam-me, os irmãos e as irmãs, aliás, eu gostaria de dizer antes que, após a música, né, muito maviosa, a voz grave do nosso amigo Antônio Leite, voz de barítono, com essas músicas interessantes que tocam a alma, a leitura e a prece, embora estejamos fisicamente distantes, estamos todos unidos pelo pensamento. Então já estamos harmonizados e mantenhamos, portanto, o nosso pensamento elevado, buscando a sintonia com o mais alto, para que esse nosso trabalho, em conjunto, atinja os seus objetivos e possamos ter sucesso neste empreendimento. Então, retomando o que falávamos antes, vou pedir permissão aos irmãos e às irmãs para ler o trecho evangélico que é base para o nosso estudo. Então, antes de começar a ler, é bom fazer uma certa contextualização para que a gente entenda direitinho. Os fariseus questionaram Jesus por que é que os discípulos dele contrariavam, transgrediam a tradição dos antigos, a tradição de Moisés, por não lavar as mãos antes das refeições. Aí Jesus faz alguns raciocínios, mostra para eles que eles próprios também estavam sendo hipócritas porque eles não cumpriam o regulamento, os mandamentos de Moisés, e, portanto, eles não poderiam questionar. E aí Jesus disse aquela famosa expressão que nós vamos dar continuidade aqui, lendo. Então, a partir do versículo 12, o evento. Aproximando-os, então, seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo o ensino, se escandalizaram? Porque Jesus falou com eles que não era aquilo que entra para a boca, mas o que sai da boca é que contamina o homem. Aí Jesus disse, mas ele respondendo disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será erradicada. Deixai-os. São cegos, guias de cegos. E se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Respondendo, disse Pedro: explica-nos essa parábola. Jesus então disse: também vós ainda não entendeis? Não sabeis que tudo o que entra pela boca desce ao ventre e é lançado no sanitário? Mas tudo o que sai da boca vem do coração. E isto contamina o homem, porque do coração vêm pensamentos, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, calúnias.
São estas coisas que contaminam o homem. Comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Uma coisa que nós temos que ter sempre em mente é que Jesus teve a existência mais profícua. A sua imensa capacidade de síntese, características dos espíritos superiores, fez com que ele, em 3 anos, realizasse perfeitamente a sua missão e dissesse tudo o que a humanidade precisava saber, embora o fizesse, muitas vezes, por meio velado pelas parábolas. Ele costumava dizer, ouça quem tem ouvidos de ouvir, porque nem todos tinham condições de entender o que ele falava. Mas o importante é que nós tenhamos em mente é que todos os fatos e ditos de Jesus têm sempre um significado. Jesus não falava nada por acaso, não usava palavras apenas por questões de retórica ou para embelezar o discurso. Não, tinha um fundamento. Jesus usava com muita precisão as palavras. Então, sempre tem um ensino, uma lição, um ensinamento, um exemplo, tudo. E aqui não é diferente. Na verdade, não se trata de uma parábola, conforme Pedro perguntou, mas assim está no texto bíblico, portanto, nós lemos o que está lá, ipsilitris. O que Jesus nos chama a atenção, primeiramente, é para que tenhamos cuidado com as tradições. Porque aquelas que não são legítimas serão eliminadas. E ele fala dos cegos, guias de cegos, que, na verdade, ele faz uma alusão à reencarnação. Quando ele diz que, quando um cego guia outro cego, ambos cairão no barranco, ele não disse que vai ser lançado num inferno inexpugnável. Ele disse que vai cair no barranco. E este barranco, a pessoa pode sair de lá machucada, mas continua. E essa queda no barranco é a reencarnação, é a volta do espírito à vida material, é a queda no barranco. E ele fala também, com uma certa ênfase, a respeito dos agentes da contaminação da alma. E é isso que nós, sinteticamente, falamos agora, que nós vamos procurar desenvolver. A respeito das tradições. Em João, capítulo 8, versículo 32, nós encontramos aquela célebre, melhor dizendo, máxima de Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, que verdade que Jesus se referia? Se nós perguntarmos aqui para os irmãos e as irmãs se a verdade é relativa ou se ela é absoluta, certamente a tendência é de que todos digam que essa verdade é relativa, porque a verdade de um é a mesma verdade do outro. Então, certamente não era a essa verdade que o Cristo se referia. Ele não poderia estar se referindo a uma verdade que varia de pessoas para pessoas. A verdade, de fato, é absoluta. É o bem supremo. São as leis divinas. O que é, na verdade, relativo é a nossa percepção da verdade. O que nós vemos, porque nós o fazemos por meio das nossas lentes, da nossa história, da nossa capacidade de compreensão, da nossa cultura, das experiências que tivemos, da nossa história. Então, por isso que, como cada um tem uma história e lentes particulares, cada um percebe a verdade de forma diferente, mas a verdade é uma só. É a que Jesus se referiu. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Emmanuel nos faz uma comparação
dizendo que a verdade é como se fosse um grande espelho no céu que refletia tudo, a humanidade toda, toda a bondade de Deus. E esse espelho caiu e se partiu em milhares de pedacinhos. Cada um pega um pedacinho, olha que está a verdade. Porque nós não temos a percepção do todo. Bom, então existe uma relação entre a percepção humana da verdade e a verdade propriamente dita. E isso nos remete ao conceito de tradição versus realidade. Nem sempre a tradição reflete a realidade. Aliás, na maioria das vezes, não reflete. Podemos ver isso comparando as leis religiosas antigas com as modernas. O próprio Cristo disse: ouvistes que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. O porém é uma conjunção adversativa, ou seja, alguma coisa que se opõe, uma ideia que se opõe à primeira. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Oferecei a outra face quando vos ferirem em uma delas. Ele contrapôs, modificando a tradição antiga. E todas as vezes que surge alguém contrariando regras, tradições há muito instituídas, causa, obviamente, reação. E nós já conhecemos a história do Cristo, não precisamos entrar em detalhe a respeito das reações. Outro exemplo é a progressão da ciência. Houve uma época em que se acreditava que a matéria era formada de pequenos bloquinhos. A matéria, essa que nós conhecemos, de pequenos bloquinhos indivisíveis. Mais tarde descobriu-se o átomo. E mais tarde ainda descobriu-se que o átomo tem uma estrutura interna. Aquilo que se julgava, que se pensava ser indivisível, a humanidade descobriu que tinha partículas subatômicas, prótons, nêutrons, elétrons. E descobriu-se mais recentemente ainda, a partir da física quântica, não é tão recente assim, mas considerando toda a história da humanidade, praticamente aconteceu ontem, que essas partículas subatômicas também são divisíveis. Há mais de centenas de subpartículas do elétron, do próton, do nêutron, mesons, bárions, neutrinos e por aí vai. Então, aquela tradição, quer dizer, nós acreditávamos no início que a Terra era o centro do universo, onde habitavam os seres inteligentes do universo. E que o Sol, o astro do sistema solar, girava em torno de nós. Alguém, Galileu Galilei, tentou dizer que não, é o contrário. Foi ameaçado de ser queimado nas fogueiras da Inquisição. Aí ele abrogou, para não virar churrasco. Então, isso mostra como que as coisas vão mudando, as tradições vão mudando à medida que a percepção, a capacidade de entendimento da humanidade vai se aprimorando, vai se aperfeiçoando. Assim são a progressão dos valores. No século XIX, meados do século XIX, um pouco antes, aqui no nosso país, praticava-se com aceitação tácita ou não oficial da sociedade a escravidão. Aquilo era coisa normal. Hoje, essa ideia causa repugnância nas pessoas. A sociedade não aceita isso mais. Então, aquela tradição de ter escravos, aquilo mudou. Hoje, o pensamento é outro. Mas
eu sempre acho interessante que a gente procure conhecer rigorosamente o significado dos termos. Estamos falando de tradição. O significado, a sua origem, a sua etimologia, porque assim a gente entende melhor, entende qual é o papel daquele termo no contexto. Porque muitas vezes, nós, como usuários da língua, nós usamos certos termos, certas palavras, e não sabemos o que, na verdade, significa. Então, vamos ver. Segundo o dicionário Roais, Antônio Roais, que é um dos mais respeitados e prestigiados dicionários da língua portuguesa, tradição é a comunicação oral de fatos, lendas, ritos, usos, costumes, etc., de geração para geração. E quanto à etimologia, ou seja, a origem da palavra, nós encontramos que tradição é uma palavra que vem do latim traditio, tradere, que significa entregar, passar adiante. É a continuidade ou permanência de uma doutrina, visão de mundo, costumes e valores de um grupo social ou escola de pensamento. É exatamente a isso que se referiam, que se referem os evangelhos, e a isso que os fariseus se referiam. Era uma tradição religiosa prescrita por Moisés, que era a referência religiosa dos hebreus, notadamente dos fariseus e dos escribas, que significava isso. Comer sem lavar as mãos é uma agressão à tradição, porque Moisés mandava que se lavasse as mãos antes das refeições. Claro que as tradições têm os seus aspectos positivos, como, por exemplo, os valores verdadeiros de respeito, de amor, de fraternidade que nós recebemos dos nossos pais, de pátria, de escola, dos símbolos nacionais. Na minha época de escola, nós cantávamos todo dia, antes de começar as aulas, cantávamos o hino nacional. E até hoje, ouvir este hino me causa uma certa emoção, arrepios. Aquilo representa a nossa pátria, o povo que o Cristo decidiu, determinou para ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho, conforme nos revela Humberto de Campos. No livro de mesmo nome, é para cá que o Cristo trouxe a sua árvore do Evangelho, ou a árvore do seu Evangelho, trouxe para cá. Então, essas coisas, esses valores, precisam ser mantidos. Mas, por outro lado, tem os aspectos negativos. Um deles é esse do evento, da situação que nós estamos tratando. Quando, teimosamente, a tradição e os adeptos daquela tradição se recusam a admitir que as coisas mudaram, que aquilo não serve mais. Então, esses são os aspectos negativos. Agora, de Moisés a Jesus, nós vemos essa história de tradição. Na época de Moisés, a visão que se tinha de Deus era do Senhor dos Exércitos, aquele que mandava perseguir e matar os adversários, os inimigos. Era lei de talião, olho por olho, dente por dente. O próprio Jesus modificou essa lei profundamente. E uma delas era exatamente essa: lavar as mãos antes das refeições. Os judeus tinham uma percepção equivocada a respeito dessa lei. Não é claro que nós temos que lavar as mãos antes das refeições, porque precisamos eliminar
esses micro-organismos que são nocivos à nossa saúde. Se a gente ingere essas coisas, nós podemos estar nos expondo a enfermidades, a infecções. É óbvio que nós temos que lavar as mãos. Mas eles entendiam isso do ponto de vista espiritual. Eles achavam que isso contribuía com a purificação do espírito, da alma, e que era, portanto, agradável a Deus. Eles estavam preocupados com esses atos exteriores e descumpriam, e ignoravam absoluta e totalmente aquilo que realmente importa, que é a melhoria espiritual, a transformação, a busca da autoconquista. Aí Jesus esclareceu, mostrando que o que entra pela boca não contamina o homem, entenda-se, alma, espírito. Mas o que sai da boca é o que contamina o homem. E ele disse também que toda planta que o Pai não plantou será erradicada. É simples isso. O que ele quis dizer é que essas doutrinas espúrias, que são preceitos dos homens, criações dos homens, ou seja, aquelas doutrinas que não têm raízes na espiritualidade, nas leis divinas, que não foram plantadas pelo Pai, serão arrancadas. E é fato. Nós, no futuro próximo, já estamos a caminho disso, na fase da regeneração. O princípio, a doutrina do Cristo é que prevalecerá na humanidade, sem nenhuma conotação religiosa, necessariamente, porque a religião também é criação humana. Jesus não trouxe religião nenhuma. Jesus trouxe o mais perfeito código de amor e de relacionamento humano. E quais são as verdadeiras impurezas? Jesus esclareceu. Como já dissemos, a tradição dos judeus confundia corpo e alma. E o mestre nos esclareceu, estabeleceu a distinção. O espírito é espírito, o corpo é corpo. Embora o homem encarnado tenha uma interação muito grande, muito íntima, corpo-espírito. Mas Jesus estabeleceu. Quando ele recebeu Nicodemos à noite, ele disse: o que é nascido do espírito é espírito, o que é nascido da carne é carne. Portanto, ele deixou claro que o alimento não contamina a alma, mas é o que sai da boca o que contamina, porque procede do coração. E coração aí não significa o órgão cardíaco, esta bomba que impulsiona. Tem um significado mais transcendente. Coração, se referindo à alma, o eu profundo. É daí que saem os maus sentimentos e as vibrações. O Evangelho de Marcos, que trata deste assunto, traz mais detalhes sobre isso e ainda separa um grupo de ações e um grupo de pensamentos e sentimentos. Como ações, as más ações, as prostituições, os furtos, homicídios, adultérios, cobiças, malícias, essas são as más ações. E no grupo dos pensamentos e sentimentos, ele cita maus pensamentos, engano, intemperança, inveja, calúnia, soberba e loucura. São os vícios morais. Ora, o pensamento é uma vibração. É uma vibração contínua. Nós, seres humanos, somos dotados do pensamento contínuo. E essa vibração, ela se expande e cria a aura. Esta expansão
do fluido mento magnético, que nós vamos falar logo em seguida, que pode, inclusive, ser vista pelos videntes e pode até ser fotografada. Não tem um método da Kirliangrafia, criado pelo russo Kirlian e a sua esposa, capaz de fotografar a aura. Nós já não ouvimos falar das crianças índigo e das crianças cristal. São aquelas pessoas, as crianças índigo, que têm a aura azulada. E as crianças cristal, elas têm a aura alvinitente, muito clara e brilhante, diferentemente da nossa. Que são situações que denotam já uma evolução espiritual diferente da nossa. E é esse pensamento, esta vibração, que quando é conspurcada por esses vícios e por essas intenções de más ações a que acabamos de nos referir, é que produzem uma contaminação geral, inclusive a própria pessoa que dá origem a isso. E nós precisamos, para tornar isso mais claro, mais didático, mais inteligível, falar um pouco a respeito do pensamento, já que o pensamento é a figura central de tudo isso que nós estamos falando. O espírito áureo, na obra Universo e Vida, psicografia de Hernani T. Santana, da FEB Editora, nos diz que o pensamento é uma radiação da mente espiritual de natureza fluídica, configurando-se como matéria mental viva e plástica. Também o espírito Joaquim Murtinho, na obra Falando a Terra, também psicografado pelo Chico, fala sobre isso, que o pensamento, qualquer que seja a sua natureza, é uma energia, tendo, conseguintemente, seus efeitos. Daí dá para a gente perceber que não há pensamento inocente. Por mais bobinho que seja, se ele tiver uma carga ruim, ele traz consequências ruins. Se for bom, consequências boas. E, além disso, o pensamento tem uma enorme capacidade criadora. Em Libertação, André Luiz, de Chico Xavier, nos fala que o pensamento é, sem dúvida, a força criadora de nossa própria alma. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência, no bem ou no mal. Portanto, é uma força criadora de enorme poder. Afinal de contas, não é muito difícil de percebermos, de entendermos isso. Tudo começa no pensamento. Tudo que se faz nasce primeiramente no pensamento. Ninguém constrói um prédio, constrói um objeto, um automóvel, um avião, o que quer que seja, sem que aquilo primeiro nasça no pensamento. Do pensamento vai para a prancheta e da prancheta vai para a indústria, onde que ele será construído. Bom, como é que age o pensamento? Falamos há pouco do fluido mento-magnético. Quando há a concepção, e logo depois se forma o embrião e o feto, em determinado momento, a mente espiritual se conecta àquele novo corpo através do centro de força coronário, fica no alto. A partir dali começa esse fluido circular continuamente no nosso organismo. É o fluido mento-magnético, que é composto dos nossos pensamentos e das idioemoções. Então, os pensamentos somado às idioemoções
emoções, produz esse fluido mentomagnético. Ideo-emoções são as nossas ideias associadas às nossas emoções, ou seja, são os nossos sentimentos. Então, ele funciona num circuito fechado. Como assim? Ele, através dele, por intermédio desse fluido, é que a mente age sobre o corpo. E também sobre esse fluido é que a mente recebe a reação dessa ação no nosso corpo. Então, quando nós estamos pensando, nós estamos gerando uma ação. E essa ação volta para a mente espiritual, através desse fluido mentomagnético. E isso, particularmente, tem uma influência específica na saúde. Já falamos, vamos repetir para reforçar, tudo está sob o comando da mente. Tudo. Manuel Filomeno de Miranda, Trilhas da Libertação, do Divaldo, diz o seguinte: as doenças físicas, em geral, são resultado de um comportamento desequilibrado da mente. Isso também é fácil de entender. Quando nós sofremos alguma contrariedade, ficamos exasperados, tem pessoas que têm colapso cardíaco, infarto fulminante, quando fica extremamente nervoso. No mínimo que acontece uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma diarreia. Por que isso? Áureo, na obra que citamos, Universo e Vida, ele fala que esses pensamentos geram esses sentimentos ruins de rancor, de raiva, de mágoas, de ódios, de sentimentos de culpabilidade, de remorso. Eles geram raios deletérios que vão se acumulando nos órgãos, dando origem desde uma simples toxiquemia, quer dizer, uma gripe, uma infecçãozinha, até o câncer ou coisa pior. É claro que quando todos nós, no nosso nível aqui, não somos o tempo todo serenos, calmos, vez ou outra a gente se destempera. Mas se é uma coisa eventual, o organismo absorve bem, elimina, aquilo sai como toxina e vai embora. Agora, se é uma coisa constante, acaba gerando isso. Então, tenhamos isso sempre em mente. Principalmente agora, nessa questão da pandemia, da Covid, disso que estamos enfrentando nessa fase de transição. Essas coisas deprimem o sistema imunológico, facilitando as infecções, tornando-nos mais vulneráveis a essas infecções. Leon Denis nos fala que nos casos de pandemia e de epidemias, as pessoas que mais ficam doentes são aquelas que são dominadas pelo medo. Nós temos que ter nossos cuidados, obviamente. Não vamos desafiar a doença, não vamos negar que ela está aí, que seja grave. Não. Vamos aceitar. Mas não vamos deixar nos dominar pelo medo. Temos confiança em Jesus, em Deus, porque, afinal de contas, nada não nos acontece por acaso. Se acontecer conosco, Deus permitiu, e isso tem uma razão boa. Estejamos, portanto, tranquilos. Se a gente começa a ficar com medo, entrar em pânico, a gente adquire o que não era preciso adquirir. E aí vamos chegar do lado de lá até na condição de suicídio involuntário. E quais são essas causas desses desequilíbrios que geram, causam esses raios deletérios? Obviamente, esses sentimentos negativos, dos quais já falamos. Associado a eles, nós temos o forte apego à matéria. O que existe uma tendência da gente se apegar excessivamente às coisas materiais.
é o meu carro, a minha casa, e a gente vive em função dessas coisas, passa a viver em função dessas coisas. A gente não se dá conta, mas, na verdade, nós não possuímos esses bens. Nós somos, sim, possuídos por eles, porque vivemos em função deles. Ah, arranharam meu carro, e agora o que vai ser de mim? Caramba, preciso fazer seguro, a minha casa, eu preciso reformar, porque não sei o quê. Sim, nada disso é censurável, mas a gente não pode viver por conta disso. Abuso dos prazeres. Ora, parece que a sociedade, a humanidade hoje em dia, não faz outra coisa a não ser buscar avidamente, infrenemente, alucinadamente, os prazeres de toda sorte, como se o objetivo da vida fosse isso, como se a gente reencarnasse para gozar todos os prazeres da vida. Os vícios de toda sorte, notadamente os maiores, que são orgulho e egoísmo, a causa, origem de todos os demais vícios. Mas há uma forma de prevenir. Podemos prevenir, lembrando, tendo consciência, primeiramente, de que o objetivo da existência, conforme nos ensina Joana de Ângeles, é a autoconquista. Fazer com que o Cristo interno cresça, que existe potencialmente em nós, que a nossa alma, a nossa fagulha divina, cresça e brilhe. Assim brilhe a vossa luz. Então, nós temos que ter isso. Por que nós estamos aqui? Para buscar a autoconquista. É aquilo que, no meio espírita, se chama reforma íntima. A transformação, o combate às imperfeições, às más tendências. Em Mateus 26, 41, Cristo recomenda: vigiai e orai todo o tempo. Do alto da sua sabedoria, ele nos recomendou isso: vigiai e orai. O que é vigiar? Selecionar os pensamentos. Promover a higiene física e mental. É claro que os vícios vão resistir, principalmente o orgulho. Vão arranjar pretextos. Ah, não, isso aí eu posso fazer. São as pequenas concessões que fazemos para nós mesmos, dando ouvidos às sugestões do orgulho e do egoísmo. Lembrando-nos de que o Evangelho é o caminho. Ali tem tudo o que nós precisamos para seguir em frente, para fazer a nossa caminhada com segurança e tranquilidade. Mantendo a fé em Deus, porque se Deus é infinitamente bom e justo, ele não há de permitir jamais que uma coisa ruim acontecesse a qualquer das suas criaturas. É porque nós ficamos muito mais preocupados. Ah, mas é porque eu estou doente, é porque eu estou isso. O que importa é o espírito, que é imortal. Este é que tem que estar com a saúde boa. Se para isso é necessário que a saúde do corpo seja comprometida por enfermidades, aceitemos resignadamente, com fé e obediência ao Criador. E também manter a fé em nós mesmos. Nós temos, afinal de contas, somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, predestinados à perfeição. Ora, então por que não teríamos fé em nós mesmos, na nossa capacidade de crescimento, de realização? Precisamos ter fé em nós mesmos. Mantenhamos sempre o bom humor e alegria. Vejam o exemplo de Divaldo. Eu nunca vi Divaldo sério, ele sempre tem um sorriso no rosto, sempre bem-humorado. Chico também é outro exemplo, era assim. Tratemos as pessoas sempre com gentileza e sorriso. E, sobretudo, meus queridos irmãos e irmãs, perdoar. Devemos perdoar sempre, porque quem não perdoa adoece.
O perdão nos livra desses tóxicos mentais, esses fluidos deletérios, da mágoa, do rancor, dos planos de vingança. Vamos nos limpar, nos livrar de tudo isso. O Chico costumava dizer: guardar rancores e mágoas é o mesmo que tomar veneno todos os dias e esperar que o outro morra. É isso que nós queremos? Então, é o que o Cristo recomendou: o perdão, nem que seja por inteligência. Se a gente não é capaz de perdoar por amor, por sentimento, então perdoamos por utilidade, porque o não perdoar, quando alguém nos bate de um lado e a gente revida, isso pode gerar consequências imprevisíveis. Quantas histórias de ciclos de vingança se renovam através de gerações por gerações, porque o espírito, aquele ditado popular que morta a cobra, morto o veneno, não funciona com os seres humanos. Porque aquele que foi objeto de uma vingança, ele vai, por sua vez, desejar a vingança, e aquilo se repete num ciclo interminável de dor, de aflição. Então, pelo menos por inteligência, alguém mais inteligente bota um fim usando o perdão. Então, concluindo, assim, isto é a questão do vigiai. E orar, e orai, orar sempre. Não é que Jesus mandava que a gente tem que ficar o dia inteiro rezando. Obviamente que não era isso. Embora muitos dos nossos irmãos e irmãs entendem que é assim, se fecham em conventos e ficam lá rezando 24 horas por dia. Deve ficar até assim inconveniente a espiritualidade, aquela coisa rezando continuamente. Agora, o orai sempre é que, através dos pensamentos filtrados, límpidos, nós busquemos a conexão com a espiritualidade superior. Mantenhamos a conexão através das escolhas adequadas daquilo que nós estamos vibrando, daquilo que nós estamos pensando. Assim como nós escolhemos um canal de televisão, uma emissora de rádio, a gente busca a sintonia. Então, façamos a mesma coisa com a nossa mente, que a analogia é perfeita. Nós funcionamos como um sistema transceptor que está emitindo e recebendo. Então, vamos subir a sintonia. É isso que é o vigiai e orai. E para concluir, então fica fácil agora entendermos que o que sai da boca contamina o homem. O sai da boca normalmente são esses pensamentos, essas coisas em forma de palavra, de fala, que são contaminadas por essas coisas todas e que causam primeiramente a contaminação do próprio ser, conforme nós mostramos aqui, chegando a comprometer até a saúde orgânica. Então, fica claro entender que é o que sai da boca o que contamina o homem, e não o alimento, não o não lavar as mãos. Embora, reforçando, todos nós sabemos que devemos lavar as mãos, mas por questões de higiene, e não de intenção de purificação espiritual. Assim, reforçando, devemos ter sempre o cuidado com os pensamentos, o cuidado com as tradições, principalmente aquelas que são relativas aos atos meramente exteriores. Porque toda doutrina espúria, de que tamanho ela seja, de que nacionalidade ela seja, que não tiver sido plantada, claro, se é espúria, não pode ter sido plantada, isso é uma redundância. Toda doutrina espúria será erradicada. E, reforçando finalmente, estamos aqui para buscar a nossa autoconquista.
muito obrigado pela atenção. Foi uma alegria muito grande estar com vocês e que Jesus continue nos abençoando. Muito bem, Niraldo. Nós agora vamos abrir um pouquinho aqui para alguém tiver alguma colocação. Quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, por favor, pode abrir o microfone. Se alguém tiver alguma colocação. Enquanto as pessoas vão se organizando, Niraldo, deixa eu te fazer uma colocação que eu estava pensando enquanto você explanava. Emmanuel tem uma colocação que diz assim, se eu não me engano, está no Consolador. Nossos pensamentos geram nossos atos geram pensamentos nos outros. Nós poderíamos fazer uma analogia e dizer que o nosso íntimo gera nossas palavras e nossas palavras influenciam o íntimo dos outros? Podemos fazer uma analogia como essa? Podemos, sem sombra de dúvida. Afinal de contas, isso reforça o que acabamos de dizer. Porque já que nós vivemos, há um físico britânico do início do século XX, que desencarnou na primeira metade do século XX, Sir James Jeans, que ele disse que há uma tendência na ciência cada vez maior e entre os físicos, especialmente, que o universo parece cada vez mais um grande pensamento do que uma grande máquina. Ora, se todos nós estamos mergulhados neste grande pensamento, nós estamos o tempo todo interagindo. Por isso que eu disse no começo que não há pensamento inocente. Nós estamos influenciando e estamos sendo influenciados. E tenhamos a certeza, quando a nossa influência perturba a harmonia estabelecida pelos códigos divinos, certamente nós pagaremos a conta. Muito bem. Alguém mais, gente, gostaria de falar alguma coisa? Todos eu acho que ficaram aqui refletindo, estamos refletindo aqui nas palavras. Deixa eu fazer uma perguntinha aí, Paulo. Por favor, Aristides. Pois não. Olá, Niraldo, Aristides falando. Como é que vai? Tudo bem? Ô, Niraldo, a gente... Tudo bem, graças a Deus, é prazer revê-lo. Lembro de um livrinho chamado Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino, onde tinha uma lição que ele falava assim: o homem é o que pensa. E aí, pelo que você explanou aí, parece que a nossa primeira atitude para sermos pessoas dignas, né, homens de bem, é o controle realmente do pensamento, não é isso? Com certeza. É primordial nós termos essa compreensão, essa consciência clara do que é o pensamento e o seu poder. Isso é fundamental. Eu conheço esse livrinho do Pastorino, e isso é o que o André Luiz fala naquele trechinho que eu citei, que ele é o reflexo das nossas, do que nós somos mesmos e da nossa influência para o bem ou para o mal. Então é isso. Ok, obrigado. O desafio é esse, é controlar esse pensamento, né? Sabermos o que a gente realiza com esse pensamento nosso, né? Porque o que acontece é o seguinte: muitas vezes as pessoas se equivocam e dizem: mas tem hora que eu não penso nada. Não.
Nós estamos sempre pensando. É mais ou menos como, vamos fazer uma analogia, Jesus gostava de parábolas, e às vezes a gente precisa fazer algumas parábolas, comparações com as coisas cotidianas, para tornar o entendimento mais claro. Quando nós temos uma emissora de rádio ou de televisão, ela está o tempo todo emitindo uma onda chamada portadora. Essa onda está numa frequência muito superior à que a gente possa perceber, a gente possa ouvir. Mas ela está sendo emitida continuamente. Aí vem a programação. A programação é outra onda, que é chamada modulação. Entendeu? Então, pode, às vezes, a gente ficar sem pensar, sem ter ideias. Pode ter gente que consegue, através da meditação, da reflexão, aquela coisa toda, consegue ficar sem modular. Mas nós estamos emitindo o tempo todo. Muito bom. Bom, meus amigos, nós vamos então agradecendo aqui, né, o nosso companheiro Niraldo, que Jesus te abençoe, que você possa estar sempre conosco, né? E vamos pedir aqui o nosso companheiro Antônio Leite. Oi, temos uma pergunta aqui tem uma pergunta no chat aí. no chat. André Luiz, em alguns dos seus livros, descreve a diferença energética entre as primeiras horas da manhã, quando o pensamento das pessoas ainda não contaminou tanto o ambiente às horas seguintes do dia, certo? Niraldo, a nossa companheira Renata colocou aqui assim, André Luiz, em alguns de seus livros, descreve a diferença energética entre as primeiras horas da manhã, quando o pensamento das pessoas ainda não contaminou tanto o ambiente às horas seguintes do dia, certo? Claro, né? Se o André Luiz está afirmando, quem sou eu para negar? Agora, o que nós devemos entender disso é o seguinte: quando nós normalmente dormimos, nós estamos parcialmente desligados do corpo físico, né? Estamos parcialmente desdobrados. E quando nós estamos nessa condição, nós podemos nos contatar com outras pessoas, também desencarnadas, ou encarnadas também, e desdobradas. Nós podemos estar no plano espiritual, participando de alguma atividade que nós sabemos que acontece, trabalhos mediúnicos na espiritualidade, quer dizer, os médiuns podem estar lá trabalhando, os dialogadores, os esclarecedores também podem estar lá trabalhando. E, normalmente, é um momento em que o corpo está descansando, está repousado. Então, ele não está totalmente contaminado por esses pensamentos. Por isso que ele diz que nas primeiras horas. Mas, à medida que nós vamos retomando a vigília, nós começamos a nos envolver com os nossos problemas do dia a dia, com as nossas mágoas, essas coisas todas, esse padrão vibratório energético vai diminuindo. É por isso que nós descansamos todas as noites, senão nós não suportaríamos. Muito bem. Então, vamos passar aqui agora, agradecendo mais uma vez o Niraldo. Vamos passar aqui por ouvir as melodias aqui do Antônio. Antônio, pode cantar para nós mais uma melodiazinha para a gente caminhar para o nosso encerramento, depois vamos fazer a prece final. Por favor, ligue o seu microfone. Muito bem, estamos te ouvindo. Palestra maravilhosa do Niraldo. Obrigado, Niraldo. O pensamento, através do pensamento, nós podemos construir um mundo muito melhor. E Joleno falou isso através de uma música que fala o seguinte: imaginar que o mundo possa viver em paz,
não há inferno, não há céu. É só tentar imaginar somente o firmamento, feito apenas para sonhar. Pessoas sem fronteiras, vivendo para viver. Nenhuma dor, nem guerra, nada por que morrer. Haver um Deus apenas, como é bom imaginar. Não é loucura nem sonho, além de mim é mais alguém. Se junte a quem pensa assim também, que esse mundo vai ser um só. Imaginar que a Terra possa ser bem melhor, para permitir sementes sem dividir o chão. Imaginar que a fome, dando seu lugar a um pão, não é loucura nem sonho, além de mim é mais alguém. Se junte a quem pensa assim também, que esse mundo vai ser um só.